Quase pegando no sono, me ligam aqui da rádio. Barão, fique esperto, porque você pode ser convocado mais cedo, porque há possibilidade, tem boato de que o Lula pode ser preso e tudo mais. Todo mundo passou a madrugada, já tinha dormido já quase nada, né? Dias, né? O que deu credibilidade a esse rumor, né, Barão? O que deu credibilidade? O fato de que o blog da Cidadania, que é assinado pelo Eduardo Guimarães, ele acertou muito, ele foi muito preciso quando ele divulgou com alguns dias de antecedência a prisão coercitiva do Lula. Antes de começar a edição, quero pedir a você que considere apoiar o blog da Cidadania com vistas à última batalha deste país contra a extrema-direita, que já começou com o julgamento de Bolsonaro e só chegará ao fim ao término da eleição do ano que vem. Eu, Eduardo Guimarães, criei um site político em 2005, exatos 20 anos atrás, para externar minhas análises, mas eu era empresário da área de comércio exterior. Antes fora industrial, mas ao começar a falar publicamente de política, minha visão atraiu muitos leitores. O site se chamava Blog da Cidadania. Devido à minha visão de que o caminho para o Brasil era pela esquerda, atraí muito ódio. Meu trabalho atraiu a atenção do então presidente Lula no seu segundo mandato. Eis que em 2010, no dia 25 de novembro, participei de uma entrevista com ele no Palácio no Planalto. Em abril de 2014 também, em janeiro de 2016 no Instituto Lula, também em 2022 em um auditório, já na véspera da campanha eleitoral, em que ele votaria para o terceiro mandato também, e em 2019 também, quando ele estava preso. Fui o último jornalista a entrevistá-lo e no dia seguinte à entrevista ele foi libertado. Em 2017, fiz uma reportagem que mostrou que Lula seria alvo da 24ª fase da Lava Jato, seria preso e conduzido coercitivamente. Eis que a direita e sua mídia finalmente destruíram a minha vida profissional. Tive que parar minha empresa e então só me restava o site Blog da Cidadania para sobreviver. Esse site foi destruído pelo então governador João Dória, que me impôs uma indenização de R$50 mil corrigidos por um erro de uma pessoa que alimentava o site para mim com notícias. Tive que passar a viver do canal do YouTube e hoje eu luto para manter a minha filha, que é doente, e fazer meu papel como comunicador que o destino me impôs. Preciso da sua ajuda, da ajuda do público, para continuar o meu trabalho. Sua audiência e sua eventual doação me ajudarão a continuar o trabalho cujo mérito é reconhecido por 500 mil de inscritos e por importantes figuras da vida nacional. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. O Conselho de Ministros do governo da Espanha aprovou o avanço do pedido de extradição contra aquele jornalista, apoiador de Bolsonaro, o jornalista brasileiro Oswaldo Eustáquio. Ele está foragido, ele tem um mandado de prisão expedido aqui no Brasil. Porque o Brasil recebeu nesta terça-feira a decisão da Justiça Espanhola que rejeitou o pedido de extradição de Oswaldo Eustáquio. Ele é acusado de envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro. A polícia federal ia tentar encontrar, inclusive devolver para Mariana esse celular e olhar nas conversas, que vai ver que toda a conversa que a gente tinha era legal. E eu também dou um furo para você aqui, Capé, e economizo aí milhares de reais da equipe da Polícia Federal do Brasil. Eu admito publicamente aqui que eu influenciava a Mariana. Claro que sim, ela é minha filha. Não fui eu que postei, foi ela. Mas ela, pai, ó, eu tenho a foto daquele Fábio Shore, daquele que roubou o telefone da minha mãe, daquele que gritou com o meu irmãozinho, daquele que quando ele olhou para mim, isso em 2000. Existe a questão da reciprocidade. Existe, sim, a diferença do que disse o Ministério Público espanhol e a Justiça Espanhola. Existe, sim, um acordo para extradição entre Brasil e Espanha. Vocês não extraditam quem a gente pede e a gente não extradita quem vocês pedem. Mas que parte não foi compreendida?
Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de abril de 2025. São 10 horas e 30 minutos. Vaza capivara do Tribunal Espanhol bolsonarista. O bolsonarismo usa a negativa da Espanha de extraditar bolsonarista foragido para atacar o STF e faz isso, para variar, mentindo muito. Em janeiro desse ano, o governo espanhol aprovou a extradição do blogueiro foragido bolsonarista Oswaldo Eustáquio, acusado de usar a filha menor de idade para atacar e expor delegados da Polícia Federal. Agora, o caso sofreu uma reviravolta. O Tribunal Superior Espanhol, controlado pela direita, se une a um movimento da direita mundial para atacar o STF e, sobretudo, o Alexandre de Moraes. Mas a capivara desse tribunal desmoraliza uma decisão absurda que viola o tratado firmado pelo Brasil com o Reino de Espanha através do decreto número 99.340 de 22 de junho de 1990, firmado por Fernando Collor de Mello. Aqui está o decreto e, vamos lá, no artigo 1, Estados obrigam-se reciprocamente à entrega, de acordo com as condições estabelecidas no presente tratado e de conformidade com as formalidades legais vigentes no Estado requerente e no Estado requerido, dos indivíduos que respondam a processo penal ou tenham sido condenados pelas autoridades judiciárias de um deles e se encontrem no território do outro. Simples assim. Muito bem, o Alexandre de Moraes, em agosto do ano passado, atendeu um pedido da Polícia Federal e determinou nova prisão dos blogueiros bolsonaristas Oswaldo Eustáquio e Alan dos Santos. A ordem de prisão se deu por ameaças feitas contra policiais federais que atuam nos casos presididos pelo STF. E, além da ameaça aos policiais federais, os investigadores apontam que Oswaldo Eustáquio pode ser enquadrado no crime de corrupção de menores por usar o perfil da sua filha adolescente na rede X para fazer postagens criminosas. Há indícios de que Oswaldo Eustáquio também utiliza sua filha adolescente, seus 2 filhos menores de 2 anos, para a realização de postagens, além do próprio dever de cuidado que seria suficiente para caracterizar o crime omissivo. Em seu caso, há registros de incentivo às ações da filha, bem como da própria gravação dos filhos menores de 12 anos na Espanha, sendo o vídeo em seguida postado pela filha adolescente de estrecho da representação da Polícia Federal. O Moraes acatou e pediu a prisão dele. A filha do Eustáquio, então, a mando do pai, driblou a Polícia Federal e escondeu o celular no túmulo do cachorro. Filha do patriota Oswaldo Eustáquio, Mariana Eustáquio, então com 16 anos, driblou investigadores da Polícia Federal, se alvo de uma operação de busca e apreensão, e enterrou o celular no túmulo do cachorro. E o conselho, e aí os bolsonaristas vieram com uma história de que a filha do tal Oswaldo Eustáquio foi molestada pela Polícia Federal. Veja só que sacanagem. Na verdade, ela não entregou o celular, não deu informação, eles tinham ordem de trazer o celular dela, que tinha as conversas dela com o pai, que determinava que ela fizesse os ataques. Ele usou a filha de 16 anos para isso. Mandou ela abrir uma conta para receber Pix e mandar para ele na Espanha. Filha de 16 anos. Violando a lei, mandou a filha violar a lei brasileira. E aí o conselho tutelar, a menina começou a dizer que a policial, instruída pelo pai, que a policial federal que a revistou, tocou nas partes íntimas dela. Aí o conselho tutelar entrou em campo, dizendo que ia elaborar um documento sobre a situação da filha do Oswaldo Eustáquio. Ela tinha sido alvo de buscas da Polícia Federal e o órgão acompanhou a ação policial. Estava presente lá o conselho tutelar, não é? E aí a esposa, Sandra Mara Wolff Pedro Eustáquio,
que, na verdade, ela se separou dele depois, dizendo que ele preferiu o Bolsonaro do que a família, não é? E o Conselho Tutelar diz que o blogueiro envolveu os filhos, segundo a representação feita, ele usou os filhos para atacar, intimidar e expor delegados da PF que investigavam o Bolsonaro. Bom, seja como for, em janeiro deste ano, o Conselho de Ministros da Espanha aprovou a extradição do Oswaldo Eustáquio, como você viu na reportagem em vídeo. E imaginava-se que não haveria maior problema, porque o tratado dos dois países é o seguinte: o sujeito está foragido, tem um crime grave contra ele aqui. Mas o que acontece? Ele simplesmente se evadiu e aí o caso teve uma reviravolta. O Oswaldo Eustáquio apelou ao STF, não é? Ao STF espanhol, que se chama Audiência Nacional. E aí esse tribunal, que é um tribunal que tem uma capivara longa que eu vou mostrar para você, e é presidido por um reaça, esse tribunal basicamente tomou uma decisão absurda que negou a extradição, dizendo que o Oswaldo Eustáquio, que fez tudo isso que você viu aí, que inclusive confessa que fez, é perseguido político. Muito bem. A Espanha negou essa extradição, dizendo que é um claro envolvimento político, é clara intenção política contra ele, não é? E aí o Alexandre de Moraes, em reciprocidade, também cancelou a extradição de alguém que a Espanha acusa de tráfico. E aí, uma coisa é uma coisa e a outra coisa é a mesma coisa. Como disse o Reinaldo Azevedo no vídeo, a Espanha se recusa a aceitar a nossa versão sobre o Oswaldo Eustáquio e o Brasil não precisa, portanto, aceitar a versão deles sobre quem eles querem extraditar. Eles dizem, a Espanha diz, que o sujeito é um traficante. Aqui no Brasil, o que se tem é a palavra da Espanha. E aí o Alexandre de Moraes adotou uma medida de reciprocidade, que é o que pauta as relações internacionais. Por exemplo, o Bolsonaro anulou a exigência de visto no Brasil contra os Estados Unidos, sem que os Estados Unidos anulassem a exigência de visto para os brasileiros. Isso está errado à luz do direito internacional. Se eles pedem visto para os nossos nacionais, nós temos que pedir para os deles, não é? Muito bem. Aí o embate de Moraes com o governo da Espanha virou alvo dos bolsonaristas. O governo Lula vai fazer um recurso contra a decisão da Justiça da Espanha e o ministro Supremo afirmou sob reserva que discordava do Moraes. Eles mandam essas coisas aí, e aí o bolsonarismo está dizendo que o Alexandre de Moraes está protegendo o traficante. Não, essa é a versão da Espanha. Mas se eles não acreditam na palavra do Brasil, por que é que o Brasil tem que acreditar na palavra deles? É isso que é tão fácil de entender, mas eles estão distorcendo esse fato. Mas, então, vamos saber o que é. Veja só. Aqui eu traduzi. O STF de lá, fica nesse prédio aqui, se chama Audiência Nacional. É um tribunal espanhol que tem jurisdição em todo o território nacional. É um tribunal tanto de apelação como de instância em aquelas matérias que a lei orgânica do Poder Judicial indica, pero em nenhum caso se trata de uma casação. Su sede está em la ciudad de Madrid. Vamos traduzir, que ninguém é de ferro, né? Então vamos traduzir para o português. O Tribunal Nacional, um tribunal espanhol que tem jurisdição em todo o território nacional. É um tribunal de apelação e de instância nas matérias que a lei orgânica da magistratura indica, como em nenhum caso é um tribunal de cassação. Sua sede fica na cidade de Madrid. Muito bem, a história desse tribunal é o seguinte.
O tribunal, em março de 1940, foi aprovada na Espanha a lei de repressão à maçonaria e ao comunismo. E aí, esse Tribunal Especial para a Repressão da Maçonaria e ao Comunismo, em 1977, foi substituído pela Audiência Nacional, ou Tribunal Nacional, em tradução livre, em 4 de janeiro de 1977. E foi criado por um decreto-lei, ao mesmo tempo que foi extinto o Tribunal de Ordem Pública. Isso levou os setores a considerar o Tribunal Nacional como sucessor do Tribunal de Repressão contra comunistas, para julgar crimes de terrorismo e outros crimes de âmbito estatal, que na verdade era um tribunal para perseguir comunistas. E ele foi criado de uma forma, por governo de direita, na época, de modo a suceder o TOP, que era o Tribunal de Repressão, não é? Que era chamado TOP, para julgar crimes de terrorismo e outros crimes. E aí começaram as críticas à origem do tribunal. São vários fatores. Que começa com direito a um juiz ordinário, inclusive um juiz natural. Argumentou-se que a existência do Tribunal Nacional era contrária à Constituição Espanhola, ao contrariar a disposição do artigo 24.2. E aí o Tribunal Nacional, que foi criado por decreto-lei real, não previsto na legislação franquista, que exigia uma lei ordinária, o novo tribunal, segundo o jurista Juan Manuel Olarieta Alberdi, um famoso jurista espanhol, diz que o novo tribunal nasceu manchado pela ilegalidade. Para Andrés de la Oliva, o Tribunal Nacional é antidemocrático desde a sua origem. O sistema de eleições de juízes e presidente também foi questionado. O sistema eleitoral desses juízes era discriminatório e, segundo alguns, fortemente influenciado pela política, pois era uma competição entre aqueles previamente designados como idôneos, o que significava, naquela época, como acontecia com altos funcionários da então chamada Administração de Justiça, uma decisão irrecorrível. Então, aí, esse tribunal é um tribunal criado pela ditadura de Francisco Franco, que criou esse tribunal para perseguir comunistas que resistiam ao regime. O Francisco Franco era um tipo de um Hitler na época, né, nos anos 40, e esse tribunal até hoje é um tribunal extremamente conservador, presidido por Félix Alfonso Guevara. Esse é o presidente desse tribunal, que favoreceu Oswaldo Eustáquio. E ele tem uma longa história ali na Espanha, né? Guevara, o juiz dos atentados de Barcelona, que enfurece advogados com sua intransigência. As 14 ordens de advogado da Catalunha expressam seu profundo repúdio e indignação pelos gritos e tratamento dado por Guevara aos advogados na audiência das agressões do 17A, por considerarem que isso restringe o direito de defesa. Estamos em uma audiência pública e manterei a ordem. O aviso do juiz Félix Alfonso Guevara no início do julgamento pelos ataques de Barcelona e Cambrios não foi trivial. A primeira semana da audiência oral viu Guevara como um dos protagonistas inesperados do julgamento. E ele teve um surto lá, é um sujeito extremamente conservador de ultradireita. Muito bem. Além disso, você tem outras coisas acontecendo aí. Vamos lá. No começo do ano, no começo do mês, o jornal Financial Times entrou na questão do STF, dizendo que o STF, se julgar o Bolsonaro, vai vitimizar o Bolsonaro. O jornal afirmou que o processo contra o Bolsonaro pode elevar seu perfil político e transformá-lo em mártir. Então deixa ele impune. Essa é a tese do Financial Times. Veja só. Mas vamos em frente. Aí entra em campo The Economist, o outro jornal que é uma bíblia do capitalismo mundial, tanto quanto Financial Times e Economist são as bíblias do capitalismo e são, evidentemente, de direita. O The Economist é pior. Que o setor, o Economist e o ressentimento nacional
essa matéria do Congresso em Foco é muito interessante. Diz que o setor televisivo das empresas de entretenimento e desinformação da Globo assuma como suas as provocações da The Economist é um fato repetido que não merece nenhum comentário novo. O que merece uma menção é o reiterado uso por parte de seus jornalistas do adjetivo prestigiosa. É o que afirma o correspondente Dário Pinhota em artigo recente. Muito bem. Aqui você vê um artigo da Economist após a revista New Yorker traçar um perfil positivo, revista nova-iorquina, americana, The New Yorker, o The Economist lança o seu perfil do Alexandre de Moraes, dizendo, o jornal, a entrevista, eu vou traduzir aqui para você, para ficar mais fácil entender. A reportagem admite que o Bolsonaro é quem é, mas diz que o Moraes não deveria tomar decisões assim, porque tem ministros ali que foram indicados para o Lula, assim como tem ministros que foram indicados pelo Bolsonaro. Né? Eles não estão na primeira turma, não estão. Mas se fosse julgado pelo plenário, o Bolsonaro, o resultado seria o mesmo, que a maioria dos ministros é pela condenação dele. Mas o jornal diz que a democracia brasileira sofreu um duro golpe nas últimas 2 décadas e grande parte da culpa recai sobre seus políticos corruptos. Todos os presidentes desde 2003 foram acusados de violar a lei. Dilma Rousseff sofreu impeachment por fraudar as contas públicas, é o que eles dizem, né? Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula, foi preso por corrupção e agora é presidente novamente. Não dizem nada, absolutamente nada, sobre a Vaza Jato, sobre as mensagens do Moro, nada. Jair Bolsonaro, um agitador de extrema-direita, eles admitem que é um agitador de extrema-direita, supostamente planejou um golpe. Mas a democracia brasileira tem outro problema, juízes com muito poder, e aí diz aquela lenga-lenga que o Moraes tem muito poder, tal. Então, como se vê, há um movimento na direita internacional para livrar a cara do Bolsonaro. E também tem aí o risco de o Donald Trump mandar proibir a entrada do Moraes nos Estados Unidos. Só que eu disse no vídeo de ontem à noite, já avisei, vocês registrem aí, depois me cobrem. Se Trump fizer isso, o processo do Bolsonaro vai voar. Vai ser a resposta recíproca do STF. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.